Vamos começar uma nova leitura aqui em Ezequiel 37, que fala assim: a visão de um vale de ossos secos. E veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos. E diz-lhe: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer a carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e cada osso se juntava a seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu a pele por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, ó filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor ao espírito. Assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro cantos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. E o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército em extremo. Então me disse: filho do homem, poderão viver? Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança e estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu. Eu vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor. Quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fazer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Disse isso, e o fiz, diz o Senhor. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, por Judá e por toda a casa de Israel, seus companheiros. E toma outro pedaço de madeira e escreve nele, por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. E ajunta um a outro, para que se torne um só na tua mão. E quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo: não nos declararás o que significa estas coisas? Tu lhes dirás: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu tomarei a vara de José, que está na mão de Efraim, e das tribos de Israel, seus companheiros, e as ajuntarei à vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se tornarão uma só na minha mão. E os pedaços de madeira sobre que houveres escrito,
estarão na tua mão. Perante os olhos deles, diz, pois assim diz o Senhor Jeová: eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra, e deles farei uma nação na terra dos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão uma nação. Nunca mais serão duas nações. Nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos, e nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas prevaricações. E os levarei de todos os lugares da sua residência em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. O meu servo Davi reinará sobre eles, sobre todos eles. Então, todos eles terão um pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão, e habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual habitaram vossos pais, e habitarão nelas eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos para sempre. E Davi será meu servo. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente, e farei com eles um concerto de paz. E será um concerto perpétuo. Eu os estabelecerei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre, e o meu tabernáculo estará com eles. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, e as nações saberão que eu sou o Senhor quando santificar Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. Amém. Essa leitura sobre Israel é uma leitura maravilhosa. Aqui é como no princípio, né? No princípio Deus fez o homem da terra, tirou o homem da terra e deu uma vida para o homem. Aqui acontece a mesma coisa. A palavra do Senhor diz que o nosso Deus é o mesmo Deus, o Deus que começou tudo, sabe? O Deus que fez o homem, a terra, os mares, que fez a separação. O nosso Deus ainda é o mesmo e opera da mesma forma, da mesma maneira. Então eu fico imaginando aquela multidão de homens, sabe, que haviam morrido, e eu creio que todos eles eram homens jovens, porque eram homens de guerra. Homens de guerra não são homens velhos, cansados, são homens jovens que estão começando a vida, que entram para uma batalha para ganhar, e precisa ser homens jovens, homens com força, homens sadios. Então eu fico imaginando assim uma porção de ossos lançado na terra, como uma grande guerra onde morreram muitas pessoas, e que de repente Deus olha para aquela multidão de ossos e fala: eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá no princípio. Eu vou tirar do pó da terra outra vez uma nação de homens. Eu creio que essa nação de homens que o profeta que Ezequiel fez brotar da terra, não é apenas um homem que brotou da terra como Adão, mas um homem que brotou da terra já com a sabedoria, porque ele tinha vivido. Talvez ele nem lembre do que passou, mas as pessoas vão contar o que houve. Então eles têm uma história. No princípio não havia nenhuma história, ele nasceu da terra e pronto. Aqui não, aqui o homem tem uma história para contar. Sabe, porque quando eles voltarem para os seus familiares, todos vão contar: como é possível? Mas você estava morto.
Nós fomos lá onde vocês estavam e teve pessoas que foram e constataram que só haviam mortos. E não é apenas um ou dois. É um exército, sabe, em extremo. É muita gente que estava morto e que já não tinha mais vida e que agora está voltando do zero, mas com uma história, e com uma linda história. Imagina só a família chegando e falando para eles: eu sei que vocês estavam mortos, mas você é filho de fulano. Talvez fulano já não existisse mais, nem os pais, nem os filhos deles, né, os que tinham filho, talvez nem existisse mais na época em que eles foram restaurados, na época em que aqueles ossos levantaram da terra. Então, eu fico olhando e falo: Senhor, Tu és maravilhoso, Senhor. Olha só o que Deus faz. O nosso Deus é o mesmo, ele não é um Deus que morreu e que não tem mais o mesmo poder, não. Ele tem o mesmo poder que tem o Pai, tem o Filho, o mesmo poder. Deus é o mesmo de ontem, de hoje, e será eternamente, daqui a milhões de anos, mesmo que a humanidade já tenha morrido e que tenha nascido outra geração. Da mesma forma como aconteceu ali, eu creio que Deus pode levantar uma outra nação de pessoas vinda da terra outra vez. Sabe, Deus falando outra vez: eu posso, eu faço, eu posso todas as coisas. Não tem santo, não tem ninguém que possa fazer o que eu faço. Eu sou o único, eu sou o princípio, o meio e o fim. Não há outro. A Bíblia fala que não há outro Deus, não há outro Deus, não há outro Deus. A palavra do Senhor diz assim, ó: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, entendeu? Ninguém vai ao Pai se não for pelo Filho. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Não há outro caminho, não há outro Deus, não há outra razão, não há outra entrada, não há outra porta. Jesus é o caminho que vai a Deus, sabe? Ele veio aqui na terra para nos libertar da opressão, da enfermidade, dos males da terra. E ele foi ao inferno e tomou a chave da vida e da morte da mão de Satanás. Sabe o que é isso? Eu volto lá eu falo sobre essas coisas porque eu fico ansiosa, sabe? Pensando nas coisas que Deus pode fazer. Eu fico aqui às vezes o dia todo pensando, eu leio um versículo ou uma passagem, eu nunca leio só um versículo, eu gosto de ler o contexto inteiro para me inteirar do que aconteceu, para me saber, imaginar assim, com mais retidão, né? Com mais propósito, com mais certeza do que Deus pode fazer. E aqui eu vejo assim um princípio, amigo, o princípio de tudo, sabe? Deus mostrando que eu posso, eu faço, ninguém pode fazer o que eu faço. O homem pode fazer até um outro homem, como fazem agora, crianças que são tiradas do ventre, são postas em outro ventre e que fazem um monte de coisa. Mas uma multidão de uma vez só, meu amigo, isso ninguém faz. Só o meu Deus, entendeu? Só o meu Deus é capaz de levantar um exército inteiro de ossos secos sobre a terra, brotar como sementes. Sabe? E olha só, aqui ele ainda fala assim, e o profeta: mas eles brotaram, eles estão aqui, mas eles não têm vida. Eles estão lá sobre a terra, largados, vivos, mas mortos ainda. E Deus fala: ele sopra
sopra o Espírito sobre eles. E mais uma vez o homem, eu imagino a loucura do profeta fazendo isso. E, sabe, ele fala, meu Deus, eu estou participando disso. Eu sou parte do propósito de Deus, como nós somos hoje. Todos nós somos partes do propósito de Deus aqui na Terra. E às vezes acontecem coisas nas nossas vidas que a gente não entende, sabe? Às vezes visões, às vezes Deus fala conosco através de um outro irmão, mas quando Deus fala realmente com a gente é muito diferente a gente viu o fluir de Deus na nossa vida, sabe? Ver Deus mostrando a gente caminhos que a gente não conhecia. Sabe, quando eu entrei aqui no Vale de Ossos Secos, eu não entendia nada dessa palavra. A primeira vez que eu vi já faz algum tempo. E durante muitos anos eu tenho lido essa palavra. E cada vez que eu leio, Deus me mostra algo diferente. Cada vez que eu leio, não é da mesma forma, porque Deus já me mostrou uma parte. Aí Deus me mostra outra. Aí quando eu leio de novo, Deus me mostra outra. Então aqui eu vejo, aqui eu posso ver aqueles homens, sabe, o profeta vendo aquela multidão de homens mortos, né? Vivos ainda com carne, com tudo, mas mortos, sem poder levantar. Ou como ébrios, né? Como ébrios, de uma forma assim extraordinária, mas faltando algo. E Deus fala, sopra o Espírito sobre eles, e o homem soprou. Sabe, aquilo que eu acho que o mesmo Espírito que estava no profeta, que Deus tinha dado a ele, que é o sopro de vida que Deus nos dá, ele soprou sobre aqueles homens. E Deus se fez naquilo, sabe? Eu posso fechar os olhos e ver Deus entrar naquele sopro, sabe? Mergulhar, o Espírito de Deus mergulhando naqueles homens e eles acordando assim, totalmente sem entender o que estava acontecendo, e um olhando para o outro. Imagina, eles morreram de farda no meio de uma guerra e eles acordam no meio do nada, sabe? O lugar que eles estavam não tinha nada, estava em silêncio, estava morto. Da mesma forma como eles estavam mortos, aquele lugar também estava morto. Então eu podia ver, sabe? Eu fecho os olhos e posso ver, posso contemplar aqueles homens levantando da terra, um olhando para o outro e perguntando o que houve. Por que estamos desse jeito? Nós estamos nus, todos nós. E o profeta falava, vocês estão nus porque vocês estavam mortos. E eles olham para o outro e devem perguntar, e deviam perguntar, né, naquele momento, como assim morto? Como que eu estou morto? Eu estou aqui vivo, mas estou nu, estou despido. E o profeta falava, não, vocês estavam realmente mortos. Voltem para as suas casas e lá vocês saberão o que houve com vocês. As suas famílias, os seus amigos, as pessoas que estão em cada cidade de vocês saberão quem é vocês e falarão e contarão a vocês o que houve, para que vocês voltassem dessa forma. Porque eu acho que o profeta não tinha nem roupa suficiente para vestir aquela multidão de homens. Então, eles saíram. Imagina, as pessoas que estão na rua, que estão em cada cidade, chegando e vendo aqueles homens chegar, aquela multidão de homens nus. Né? É um pouco chocante, mas quando eles sabem quem é aqueles homens, é maravilhoso, sabe? É maravilhoso ver a obra de Deus, sabe? Ver Deus, mais uma vez, tirar o homem da terra e o fazer dominar outra vez, sabe? Ser outra vez um homem. Só que o homem com uma história, um homem diferente, eu acho que esses homens são os grandes homens, os homens sábios, sabe? São uma geração diferenciada, uma geração que hoje eu sei que eles estão dispersos por aí afora. Os descendentes desses homens estão dispersos, estão
talvez aqui no Brasil, em outra cidade, em outro país, em outra época, e isso é maravilhoso, sabe? Saber que Deus pode fazer isso conosco, sabe? Se houver uma catástrofe e toda a nação for morta, Deus levanta no abrir e fechar de olhos. Se ficar apenas um último homem, e se não houver este último homem, ainda assim, Deus fará eles acordarem do pesadelo em que viveram. E sem culpa. E cada vez mais forte, porque eles vão saber as coisas que ouvem antes. E eles vão saber que pode ser feito coisas que na época deles não poderia ter sido feita, mas que houve um tempo entre a morte deles e a ressurreição. E a ressurreição. Deus ressuscitou em 3 dias. Esse monte de homem, Deus e o Espírito Santo, os fizeram ressuscitar. A palavra também diz, amigos, que maiores coisas, Deus falando, Jesus falando, que maiores coisas vocês farão maiores coisas, maiores feitos. E Jeremias aqui prova isso, sabe? Maiores, porque no princípio era Deus, agora é o Filho de Deus, e o Filho de Deus tem o mesmo poder, e nós temos o mesmo poder quando nos é dado esse poder. Quando esse poder nos é dado, nós temos o mesmo poder, o poder da vida e da morte. Deus nos dá esse poder da vida e da morte. Foi o que ele fez com o Ezequiel, né? Ezequiel profetizou sobre os ossos para que os ossos se juntassem, para que houvesse carne, para que houvesse nervos, para que houvesse pele, e depois Deus ainda achou pouco e falou: eu não vou fazer, é você que mesmo que vai fazer. Porque para que a minha palavra se cumpra, você vai fazer. Profetiza. E o homem profetizou e levantou-se uma imensidão de homens. Não foi apenas um como no princípio, mas foram muitos homens. E eu creio na palavra de Deus. Eu sei que eu lendo essa palavra para algumas pessoas, as pessoas falam: isso é história. Isso é história de crente, isso não é verdade. Eu sei que é verdade. Eu sei que meu Deus pode todas as coisas, todas as coisas. Imagina, como não pode, se até hoje tem os luminares que estão lá no céu, preso em quê? Não tem nada segurando, está lá assim, sabe, no ar, suspenso, não tem trava segurando, não tem alicerce, não tem nada, está lá, apenas lá. Deus colocou, vai ficar aqui, e ficou, vai ficar aqui. Haja separação entre águas e águas, que a terra seca brote, e que todas essas coisas, da mesma forma, Deus pode todas as coisas. Deus pode todas as coisas. E esse nosso Deus é um Deus maravilhoso, é um Deus de poder e glória. Eu glorifico ao Senhor, eu glorifico a Deus por ter um pouquinho de conhecimento da palavra, sabe? Uma menor que um grão de mostarda é a quantidade que eu sei das coisas de Deus, porque as coisas de Deus são infinitas, sabe? O homem não pode nem mesmo imaginar o que Deus pode fazer, ou o que Deus já fez, e o que Deus ainda continua fazendo, e que o homem acha que é o outro homem, que acha que aconteceu por acaso, sabe? Tantas coisas que acontecem, guerras, sabe? Pessoas que voltam à vida, como muitos aqui já voltaram. Pessoas que são curadas, pessoas que são restauradas, como eu fui restaurada. Eu tive 3 dias no inferno, sabe? Aqui na terra, aqui dentro desta casa, eu tive 3 dias no inferno, sabe? Eu falei para o Senhor: eu não quero mais essas coisas de Deus, eu não aguento mais, é muita coisa, e eu não tô assimilando bem as coisas. Eu acho que Deus fez assim, sabe? E falou: tá, você não quer?
E Deus ficou olhando para mim e falou, eu quero ver quanto tempo ela vai aguentar ser o meu espírito. Porque aquele que conhece a minha vontade, o meu espírito, e sabe de todas as coisas que eu posso fazer. E ele ficou olhando. Eu acho que meia hora depois eu já estava desesperada, porque eu procurava algo dentro de mim que eu não conseguia encontrar. E eu falava, Senhor, eu te quero de volta. E Jesus falou, tá, eu vou voltar. Eu vou ficar outra vez com você. Mas você vai ter que pagar o preço por me deixar por um minuto. E eu passei 3 dias no inferno aqui dentro, sabe? Sem entender nada do que estava acontecendo. Por uma besteirinha. Por algo que me feriu, sabe? Profundamente. Mas esse ferir, sabe? Esse ferir de Deus, esse deixar de Deus, me ensinou muita coisa. Me ensinou que é impossível viver sem a palavra de Deus. É impossível alguém que conheceu, sabe, que teve uma intimidade com Deus, poder viver sem esse Deus. É totalmente impossível. E eu agradeço a Deus. Eu agradeço a Deus por todas as coisas. Eu agradeço a Deus por estar aqui agora. Meu celular está descarregando. Eu agradeço a Deus por estar na presença do Senhor neste momento e glorificando o nome do Senhor Jesus. Que as bênçãos do Senhor Jesus venham sobre a minha vida. Que Deus possa estar cada dia mais me usando e que eu possa cada dia mais entender a vontade de Deus na minha vida. Porque eu sei que o meu Deus pode tudo e nada está oculto ao Senhor. Eu agradeço a oportunidade que o próprio Deus me deu para me falar um pouquinho sobre Ezequiel. E eu creio que eu ainda vou ler essa palavra muitas vezes para vocês e que cada vez que eu a ler, haverá uma diferença. Eu agradeço a oportunidade que o Senhor acaba de me dar. E eu oro, em nome de Jesus, que o Senhor Deus, nesse momento, esteja trabalhando na vida de muitos outros cristãos, sabe? De muitos outros homens e mulheres de Deus, fortalecendo e dando a eles o conhecimento, a sabedoria, sabe? Para que haja sabedoria, para que haja conhecimento, tem que haver um propósito, tem que haver um Senhor. Eu não estou aguentando mais. Eu falei tantas vezes, Senhor, eu não estou aguentando mais, eu não quero mais ficar perto desses homens. Eles não têm nada a ver comigo. E Jesus falou, fica aí. É aí que você vai ficar. E os outros irmãos falavam, você está no lugar errado, isso não é de Deus. E Deus falava, fica aí. Você já foi rebelde uma vez, fica aí. Não importa o que está acontecendo, fica aí. E eu estou aqui há 1 ano. Eu estou aqui há 1 ano, sabe, lutando contra coisas que eu não entendo. Ainda tem muita coisa. Eu entendo a palavra, eu entendo as coisas espirituais, mas eu não entendo o que está acontecendo do outro lado da telinha. Eu não entendo absolutamente nada. Deus me passou algo, sabe, me pôs um tampão nos olhos e fala, você vai andar cegas. Você vai andar cegas, sabe? Como aconteceu com alguns dos servos de Deus, né? Que ele cegou para que eles não vissem. Então, da mesma forma, Deus fez comigo. Você vai ficar quieta, vai caminhar cega. Você vai ter o entendimento da palavra, mas você não vai saber o que está acontecendo. Eu estou aqui, eu já agradeço a Deus e não me importo de estar andando às cegas. Eu não me importo, sinceramente, eu não me importo. Eu não me importo com o que está por vir. Eu só me importo de ter a certeza que Deus é comigo outra vez, que Deus não me abandonou, que Ele nem por 1 minuto, eu tenho uma absoluta certeza que Deus não me deixou nem por 1 segundo. Ele ficou me observando, eu acho que Ele nunca tomou conta de mim, sabe? Tanto quanto nesse último ano. Eu fico vendo os dias, sabe? Eu largada naquele quarto ali
e um monte de gente olhando para mim, sabe? E eu cega, sabe? Como da mesma forma como aquelas pessoas passavam na porta do templo, sabe? Via aquele homem lá cego, eles o viam, mas e daí? Era apenas o cego. Ele não sabe de nada. É um tolo. E eu vivi esse ano todo assim. E ainda estou. Posso dizer a vocês que ainda estou. Mas eu sei que o meu Deus está aqui dentro. Está aqui, aqui, aqui. E eu agradeço a Deus por todas as coisas. Eu agradeço por estar aqui agora. Eu agradeço a Deus. Senhor Jesus, aqui mais uma vez, Senhor, na Tua presença, Senhor, eu apresento a Ti, meu Pai, essa leitura, Deus, e que todo aquele, Senhor, que ouvir essa palavra, Senhor, que seja impactado pela Tua palavra, Senhor, e que sinta vontade, Deus, de ler a Tua palavra, de ouvir a Tua palavra, Senhor, de estar meditando na Tua palavra, porque é assim que nós conhecemos o nosso Deus, é meditando na palavra, é lendo, ouvindo e meditando na palavra, não tem outro jeito. Eu te agradeço, Senhor, por tudo. Eu te agradeço em nome do Pai, do Filho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu oro em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.